Então, boa noite a todos. Boa noite. Sejamos bem-vindos. Vou compartilhar minha tela aqui. Então, hoje nós estamos na nossa aula de número 28. Nós teremos a Agenda Cristã, capítulo 28, com a Helenice. A Rosângela vai fazer a nossa prece inicial. Rosângela, está aí? Não ouvimos sua voz ainda? Estou aqui, sim. Falei boa então noite. Então tá bom. O Evangelho, capítulo 11, itens 11 e 12, a Ivana que vai fazer para a gente hoje. O tema da aula é ocupações e missões dos espíritos. Depois a Ana vai fazer as vibrações e a prece final, não tinha colocado o nome ainda, mas vai ser a Regina. Tá? Então, vamos lá, iniciando com a nossa agenda cristã. Pode começar, Denise, por favor. Então é o item 28, efetivamente. Vigiar não é desconfiar, é acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Defender não é gritar, prestar mais intenso serviço às causas e às pessoas. Ajudar não é impor, é amparar substancialmente, sem pruridos de personalismo, para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar não é ferir, é orientar o próximo amorosamente para o reino da compreensão e da paz. Renovar não é destruir, é respeitar os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. Esclarecer não é discutir, é auxiliar através do espírito de serviço e da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Amar não é desejar, é compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. Bom, como eu já falei, eu faço minhas anotações, porque para eu falar de improviso eu não sou muito boa, tá? Então, assim, o que eu anotei aqui? A reflexão de hoje da agenda cristã é muito importante para nós que estamos buscando conhecimento na doutrina, visando nossa evolução moral. À medida que vamos estudando e melhorando o nosso conhecimento, vamos nos fortalecendo, melhorando como pessoas e muitas vezes somos solicitados a auxiliar familiares, amigos, colegas de trabalho que percebem mudanças em nosso comportamento, principalmente em relação à aceitação de situações e problemas que anteriormente nos deixavam nervosos e fora de controle. Isso é muito legal. Não sei para vocês, mas eu me sinto muito bem em ajudar quando solicitado, né? Mas é aí que precisamos tomar cuidado, pois não é só o estudo teórico que nos possibilitará agir corretamente. Por exemplo, sempre citamos a expressão orai e vigiai, mas será que temos o perfeito entendimento? No primeiro parágrafo da Agenda Cristã, temos a instrução: vigiar não é desconfiar, é acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Então, neste e em todos os outros parágrafos, estão reflexões sobre comportamentos esperados de todos que seguem os ensinamentos de Jesus, nos quais o amor deve ser sempre a base para qualquer atitude, e o respeito aos nossos irmãos que, como nós, estão aqui para aprender e evoluir. Nossa, muito Eu não bom. falei de cada parágrafo em especial, mas o que me tocou muito foi isso, que a gente, pela teoria, a gente vai se fortalecendo realmente, mas muitas vezes a gente fica um pouco, talvez a soberba, às vezes, pode imperar em determinadas situações, e às vezes a gente pode querer impor algumas coisas aos nossos irmãos, que na verdade não é por aí, né? É sempre pelo amor, pelo exemplo, que a gente vai conquistando. Então, o que a Aurora falou no começo sobre os amigos da Telefônica, que ela nunca impôs nada para ninguém,
mas que vários amigos foram para o centro e aderiram à doutrina e passaram a estudar, foram pelo exemplo dela, pelo comportamento dela. Então, acho que é isso que é esperado de nós, que a gente haja com amor em relação a todos que nos rodeiam. Acho que é isso. Muito, muito bom, Helenice. Foi exatamente essa percepção que eu tive, né? Que assim é uma mensagem dando um puxãozinho de orelha na gente, né? De como que a gente se comporta diante das situações e diante do outro, né? Às vezes, como você colocou, a soberba, a arrogância, por a gente ser pretencioso e achar que sabe mais, que conhece mais, faz com que a gente, né, coloque de uma forma que realmente não faz nenhum sentido, né? Eu acho que a gente vai falar aqui, daqui a pouco a Ivana vai falar do Evangelho aqui, e o Evangelho de hoje está muito ligado com o que eu fiz na segunda-feira, e é exatamente isso, né? A gente tentar colocar a caridade em todos os momentos da nossa vida, né? Em todas as situações. E só tem uma forma de a gente fazer isso, né? Deixando o nosso orgulho e nosso egoísmo de lado. E essa mensagem é bem isso. Às vezes a gente está numa situação em que você tem a oportunidade, olha como a gente é, né? Arrogante e mesquinho. A gente tem a oportunidade de auxiliar alguém, que é um presente, uma dádiva, e a gente chega toda cheia de soberba, de arrogância, achando que é melhor do que o outro, né? Quando a gente tem que ter a convicção de que somos realmente todos aprendizes, né? Todos nós somos aprendizes e é por isso que nós estamos aqui. E muito hoje bom. Eu assisti a aula da semana passada e enquanto eu estava refletindo também sobre o tema, eu lembrei muito do evangelho que a Ana Lúcia fez sobre o verdadeiro amor, o que é amar de verdade, né? Então, a gente está aqui aprendendo e quem sabe um dia, né, quando a gente conseguir realmente amar profundamente da forma que tem que ser, tudo isso vai ser tão tranquilo, né? A gente não vai ter que se esforçar para nada, não vai ter que pensar em nada e vai fluir maravilhosamente. Nós vamos ter que nos ocupar de outras coisas, né? Sim. Legal, muito bom, viu? Muito obrigado, Helenice. Rosângela, alguém quer fazer mais algum comentário, complementar o que a Helenice falou? Fiquem à vontade. Então, vou pedir para a Rosângela fazer a nossa prece, por favor. Boa noite a todos aqui reunidos, tanto no físico como no plano espiritual. Obrigada a Deus e a sua equipe espiritual por mais essa oportunidade de estudo, que possamos a cada dia em que estivermos aqui reunidos, persistir no aprendizado, praticar o bem a todos ao nosso redor, praticar todas as suas leis morais benditas e consoladoras, para completarmos com sucesso mais essa jornada. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Rosângela. Agora nós vamos para o Evangelho, que é a Ivana que vai fazer para a gente. Então, continuando o capítulo 11, né, que é amar o próximo como a si mesmo. Hoje são os itens 11 e 12, que vai falar sobre o egoísmo. E essa palavra, ela tem origem do latim, né? Significa ego, eu, é aquele indivíduo que ele só trata dos seus interesses próprios, né? Até como a Helenice, aproveitando o gancho aí da agenda cristã, ele não renuncia aos seus caprichos, ele está sempre só olhando, popularmente falando, para o seu umbigo, né? E nesses dois itens, tem duas mensagens de dois espíritos, do Emmanuel e do Pascal, que, em resumo, eles dizem que o egoísmo é a lepra do coração humano, filho do orgulho, a causa das misérias humanas, a chaga moral da humanidade e a negação da caridade. Então, eu acho assim que o evangelho da noite de hoje é muito uma continuação de tudo que a gente tem estudado, né? Porque já que o egoísmo é totalmente a antítese, né, o contrário da caridade,
Então, uma forma, né, de extirpá-lo justamente é colocar a caridade em prática. E a gente já viu que a caridade é o amor em movimento que a gente faz, né? Até a grosso modo falando, mas de uma maneira bem abrangente, que a gente já estudou, é amar a Deus, amar o seu próximo e amar a si mesmo. Só que esse amar a si mesmo, como a gente também já estudou nas aulas passadas, esse auto-amor, né? Esse amor por si não é de uma maneira egoística, né? Esse amor, como a gente já falou muitas vezes aqui, é conhecer-se, reconstruir-se, transformar-se, se reconhecer, né? Descobrir, né? Aquela luz que a gente tem aqui dentro, né? E o egoísta, ele se limita, porque como ele tem isso dentro dele, ele fica impossibilitado, né, de enxergar essa luz que ele tem dentro dele, né? Porque ele não se ama, ele ama os seus próprios interesses, né? E a partir do momento que a gente faz todo esse trabalho, que a gente tem sempre falado em todas as aulas, né? A reforma íntima diária, o autoconhecimento com muita autorresponsabilidade, né? A gente vai ser capaz de identificar e trabalhar dentro da gente os nossos defeitos, as nossas falhas e até alguma atitude egoísta que possa ter, que a gente tenha dentro da gente, que a gente até faça isso, né? E conhecendo, né, reconhecendo que nós somos parte, né, de um todo, essa centelha divina, né? Porque se a gente tem dentro da gente, a gente sabe, nós somos uma centelha divina, somos consciência divina, temos Deus dentro da gente, a gente tem esse grande potencial, né? Então, a gente tem que trabalhar isso dentro da gente, todos os dias, e descobrir isso. Isso é primordial. Até como Jesus fazia, né? Até quando ele se deparava, várias passagens, ele se deparava com alguma pessoa tida pecadora na época, ou mesmo egoísta, né? Que diziam, ele primeiramente ele acolhia essa pessoa, né? Ele conseguia enxergar dentro dessa pessoa uma luz, essa sementinha, né? Essa boa semente. E ele fazia essa semente frutificar, florescer, porque ele era capaz de enxergar esse potencial dentro de cada um. Então, ele tinha compaixão, né? Que também anda ao lado da caridade, totalmente contrária ao egoísmo, né? Ele empoderava essa pessoa, ele acolhia, ele auxiliava, ele encorajava, né? Ele fazia com que essa pessoa fosse capaz de seguir em frente. E eu acho que a partir do momento que a gente tomar essa consciência, né? Que a gente tem todo esse potencial, né? Toda essa consciência divina dentro da gente, a gente vai saber fazer diferente, né? Porque a gente já vai estar pensando e vibrando positivamente de uma maneira diferente, né? A gente vai se sentir mesmo assim parte de um todo, né? Até como a Ana falou no evangelho passado, né? Esse amor a gente tem que enxergar de uma maneira maior, mais abrangente, com uma visão maior, né? Eu até me lembrei de não sei se vocês conhecem, tem um programa todo dia às 9 no YouTube do André Trigueiro, que chama Papo das 9. Ele fala de domingo a domingo. Aquele jornalista, né? Eu não sei mais se ele trabalha na Globo News ou não. Enfim, ele é espírita, né? Ele é fervoroso, ele é grande propagador da doutrina espírita.
E eu estava o assistindo no domingo, e eu acho que vai ser muito útil para a gente entender até assim também o contrário de um egoísmo, né, de uma maneira assim mais abrangente, de um amor assim até maior que a gente tem falado, que é no sentido de uma ética moral. Eu achei muito interessante, porque dia 4 de outubro, eu não sabia, foi dia de São Francisco de Assis, né? São Francisco de Assis foi, né, muitas pessoas acham, né, o protetor dos animais, tudo, mas ele é o padroeiro da ecologia, né? Ele foi um grande, na época, um protetor do meio ambiente, da fauna, da flora, né? Ele rompeu com o normal, né? E é isso que a gente precisa fazer hoje, né? Romper com a normalidade, falar menos e agir mais, né? Não se sentir assim tão egoístas, né? Olhando só para o nosso mundinho. E eu achei muito pertinente o que ele falou. E no dia 4, no domingo, o Papa Francisco, até tem esse nome por causa de São Francisco, ele foi até Assis, na Itália, e ele lançou a nova encíclica, né? A nova encíclica, que é aquela carta circulante que não é todo ano, né? Que a Igreja Católica, o Papa faz. E lá falava muito sobre fraternidade, amizade, muito do que a gente tem aprendido aqui nas nossas aulas. Eu achei muito interessante. Mas eu estou falando isso porque o Trigueiro ele fez uma analogia que ele falou, ao mesmo tempo, né, que nós, né, espíritos, estamos aqui encarnados, né, temos esse compromisso com esse corpo físico, essa matéria, né, devemos, portanto, cuidar bem desse corpo, né, e dependemos, né, da matéria. Lógico que nós vamos levar dessa vida nossas conquistas imateriais, sem dúvida nenhuma, né? Mas é muito importante que a nossa visão também de caridade, de amor, seja um pouco mais abrangente. E ele falou da mesma forma, né? Quando nós reencarnamos, nós fizemos um contrato de locação espiritual, porque nós somos inquilinos nesse planeta, né? Nessa nossa pátria, né? Tudo que nos rodeia, toda a criação, né? Tudo que a gente provém dela, entendeu? Nos foi emprestado. Então, um dia nós vamos ser cobrados por isso, né? Então, a gente tem que cuidar bem desse planeta, da nossa pátria, a gente tem que orar muito pelo nosso país. Ele até citou, o Brasil é o maior país em abundância de água doce, mas também é um dos recordistas de ruínas, porque, assim, tem lugar que falta água, né? Então, assim, a gente tem atitudes egoístas no nosso dia a dia, porque a gente fica muito preso no nosso quadrado, né? Não pensa de uma maneira maior, que nós vamos ter outros reencarnados, né? Muitos virão que vão usufruir de tudo isso. Então, todo esse amor a gente tem que estender, não é só, né, o amor por mim, né, no sentido, né, ideal da palavra, do nosso amor, né, o amor ao próximo, mas assim, fazer tudo isso crescer, né, porque isso não nos pertence, e a Terra é uma grande escola para a gente em todos os sentidos. E ele contou, que eu achei também muito interessante, uma passagem de Chico, né, no livro, acho que era Alvorada Cristã, não me lembro, uma psicografia de Chico de 1949. E a mensagem se chama A Conta da Vida, né? E era um rapaz, né, de 20 e tantos anos, totalmente ocioso, egoísta, só olhava para os seus interesses, né? Ele não conseguia olhar no entorno, né? Nem olhar para o próximo, nem tudo que o rodeava, né? Ele era alienado. E a mãe dele sofria muito e rezava
todos os dias fervorosamente para que Jesus desse um caminho para ele, né? Uma luz. E até ele brinca, né? Chico brinca, ele fala, ó, quando a oração é com devoção, ela chega onde ela tem que chegar, né? E de fato, uma de suas noites de sono, esse rapaz, né, em sonho, se desdobrou, né? E o seu mentor veio encontrá-lo. E nesse sonho passou para ele uma tela mental, né? E nessa tela, assim, foram passando, né? 300 aves, né? 20 frangos, 40 bois, 30 suínos, 10 carneiros, pomares, hortas, cachoeiras, rios, né? Plantações de eucalipto, algodão, e ele não estava entendendo nada. Depois que o filminho terminou, daí ele perguntou, ele falou assim, mas por que você está me mostrando tudo isso, né? Ele falou, pois é, fulano, né? Isso eu estou te mostrando o que você consumiu até hoje do nosso planeta. E você não deu nada em troca, absolutamente nada. Você já comeu tantos bois, já bebeu tantos litros de leite, já comeu tantas frutas, e foi falando, né? E nem se fale, né, todo o amor que sua mãe despendeu para você, né, a proteção do seu guia espiritual, do seu anjo da guarda, dos seus mentores, e você, né, sempre só olhando para os seus próprios interesses, né? Então, eu achei muito interessante isso. E é a conta mesmo, né? Que a gente vai também prestar de uma maneira mais abrangente, porque o egoísmo, ele não impede só, né, a nossa evolução aqui, né, intelectual, moral, como a gente está aprendendo e tentando equilibrar, né? Ele impede também essa evolução material, mas num bom sentido, né? E sem isso, assim, não tem evolução espiritual, aprimoramento espiritual, né? Eu acho que a gente, até aproveitando tudo que a gente tem aprendido, né? O amor, né? A caridade, a gente tem que pensar de uma maneira bem abrangente, né? Não só aqui no nosso quadrado. Então, acho que é mais ou menos isso. Muito bom, Ivana. Alguém quer falar alguma coisa? Algum comentário? Fantástico, Ivana. Fantástico. Tenho muito que bom. dizer para você que eu também sou fã do Trigueiro, ouço sempre que possível, eu acompanho há muitos anos, e ele tem os discursos dele, as palestras deles, ele é um orador fantástico espírita, né? Eu gosto muito dele. E ele tem sempre um fundo social incrível que dá muita chacoalhada na gente. Então, esse exemplo que você deu foi perfeito do que ele traz e do que a gente tem que pensar em termos maiores, né, de caridade, deixar de ser egoísta e deixar de pensar só no nosso quintalzinho, né? Eu gostei muito, muito legal. E eu lembrei da Gláucia, porque ele comentou nesse dia que quando Divaldo ele foi visitar Assis, né, ele teve uma revelação de Joana de Ângeles. E porque o grande amor de São Francisco de Assis, né, por quem ele abnegou, né, de todo esse amor que foi Clara, foi uma das reencarnações de Joana de Ângeles. Aliás, o livro Clara e Francisco é maravilhoso, né? Uma leitura que eu recomendo, é muito bom. E porque tudo o que o Trigueiro fala, ele sempre, né, o espiritismo anda ao lado, né? Ele sempre... Muito bom. Eu vou começar uma dieta, tá, Ivana? Começar a consumir menos daqui para frente, porque acho que minha conta já está muito alta até agora, então dá uma maneirada, porque vai ser duro a hora que eu passar para me mostrar tudo que eu consumi, o que eu retornei, eu vou ter que trabalhar bastante.
E depois que ele termina, eu acho que vale a pena a gente ler, depois ele termina cantando a oração de São Francisco. Foi muito bonito. Eu acho, Paulo, nessa questão de consumo, nós não vamos nos corrigir agora mesmo, né? E não adianta querer radicalizar, mas que seria muito bom se toda a humanidade, se todo mundo individualmente reduzisse em 3% o seu consumo de carne. Seria bom para o corpo físico, que a gente sabe, para o meio ambiente, sabe? Para evitar tudo. Seria muito bom, já seria um bom passo. A minha filha tem 12 anos, a Giovana, a Zibéria conhece ela, acho que a Glaucia também. Talvez você já tenha visto ela lá no centro. Esses dias, faz uns 10 dias atrás, ela deixou uma cartinha embaixo do nosso travesseiro na cama, para mim e para a Cissa, falando assim, ó, olha, eu respeito a decisão de vocês, se vocês disserem que não, eu tenho que acatar. Eu sei que vai gerar algum trabalho, talvez até algum gasto, mas eu queria pedir para vocês que me deixassem não comer mais carne, porque eu estou fazendo um estudo e aprendi uma série de coisas assim, assado, achei muito legal. E nós falamos, claro, uma decisão sua e nós respeitamos. Ó, se for a questão da proteína, eu como outra coisa, tem a hora pronobis, tem isso aqui, show de bola. E de certa forma vai nos ajudar também, porque aí a gente não fazendo por ela, acaba não fazendo, né? Então é uma grande oportunidade, né? Só para a gente fechar o tema do Evangelho, entrar na aula de hoje, eu tenho comigo, né, que eu gosto de estudar pegando palavras-chave. Então, quando a gente está fazendo alguma coisa, aprendi isso na faculdade, no mestrado, a gente tem que ler muito e não dá para você memorizar tudo, então a gente vai pegando palavras-chave. Eu fiz uma colinha aqui, ó, não sei se dá para ver aqui na frente, não dá por causa do chroma, mas eu vou ler para vocês algumas coisas que eu anotei dentro desse texto, que tá, a Ivana já foi, né, matou, mas acho que é legal só para a gente ter uma técnica. Então, ó, ele fala assim, que o egoísmo é a chaga da humanidade e obsta ao progresso moral. Né? Então, enquanto a gente não acabar com o egoísmo, moralmente a gente vai ter sempre alguma coisa pendurada. Ele fala lá no texto que o Espiritismo é responsável pela evolução da Terra, do planeta Terra, pelo esclarecimento. Né? Então é a doutrina que veio desvendar, esclarecer, então trazer essa responsabilidade. E que os espíritas, que o verdadeiro espírita, deve cuidar do seu egoísmo, não se preocupar com o egoísmo do outro, né? Cada um cuidando do seu, dando a nossa contribuição, em primeiro lugar o nosso. E colocar a caridade em prática, que é o que a Ivana falou, né? Que a Irenice também falou lá na agenda cristã, e que nós devemos tomar, por exemplo, o Cristo. Ninguém precisa se comparar e querer ser igual a ele, mas realmente a gente tem que tomar o Cristo, por exemplo. A Ivana falou no Evangelho, né, de Jesus, que quando ele se deparava com as pessoas supostamente menos evoluídas moralmente, o que ele fazia era aproximar-se delas, né, fazer com que ela se sentisse amada, que ela se sentisse acolhida, e depois ele dava o exemplo para aquela pessoa fazer a sua escolha. Né. E, em última instância, ele fala aquilo que a gente já vem falando bastante, que o egoísmo é a negação da caridade. Acho que quem teve a oportunidade de assistir meu Evangelho na segunda-feira, nós falamos, né, daquele trecho da epístola de Paulo sobre a caridade, né, e nós falamos exatamente isso, né, que a caridade é aquilo que a gente fala quase todas as aulas aqui, é a benevolência, a indulgência e o perdão. Se a gente não tiver isso, né, na nossa mente com clareza, a gente não vai praticar a caridade. Às vezes a gente faz solidariedade, a gente tem uma atitude de humanidade, mas só vai ser caridade realmente quando a gente começar a deixar de lado os nossos interesses e colocar o interesse do outro na nossa frente. Né? Então é a questão realmente do egoísmo que foi o Evangelho de hoje, muito bem explanado pela Ivana. Muito obrigado, Ivana, e parabéns. Alguém mais gostaria de falar sobre esse Evangelho maravilhoso aí? Ou podemos caminhar? Posso dar uma diquinha? Por favor. Tem
um documentário no Netflix chamado Minimalismo. É muito bom, mas é muito bom mesmo. Eu convido a todo mundo a assistir. E a biografia de São Francisco do Miramês, que é a minha nova paixão, Miramês. É muito bom também. Só isso. Muito obrigado, Gláucia. Então, vamos lá, então, para nosso tema de hoje. Então, a aula de hoje, eu vou minimizar aqui para atrapalhar o mínimo possível. Aula 28, ocupações e missões dos espíritos. Eu vou começar fazendo pergunta, né? O que vocês entendem por ocupação e missão? O que vocês acham que é isso? O que é? Vamos começar pela ocupação. O que é ocupação? Calma, gente, por favor, um de cada vez aqui está tumultuando. Alô, Terra? Terra chamando. Eu tô rindo aqui, Paulo. A ocupação seria o que o espírito deve fazer, sei lá. Como a gente tem as nossas ocupações diárias, de trabalho, de estudo. Acho que é isso, não sei. Legal. Agora, missão já seria alguma coisa maior, né? Por exemplo, ele vai encarnar com uma missão determinada para vir aqui e ajudar alguém a melhorar alguma coisa, ajudar a pessoa a se melhorar, ajudar a humanidade. Eu achei que fosse uma missa comprida, 2, 3 horas. Missão. Mas é que não, né? Não é? Então tá. Mais alguém aí gostaria de falar? Vamos ver o que é. O que o dicionário nos fala, né? Ó. Significado de ocupação. Ação ou efeito de ocupar ou ocupar-se. Ação de se apoderar militarmente de uma cidade, de um país. Trabalho, afazeres com que nos ocupamos. Emprego, profissão, ofício e modo de vida. Exercer, desempenhar. Atribuir tarefas ou dar ocupação a. Ter como assunto igual a dedicar-se, tratar. Tomar a seu cargo, cuidar, tratar, velar e zelar. Entreter-se, empregar-se. Então, ocupação é exatamente aquilo que a Helenice falou, né? É aquilo que a gente tem. São as nossas obrigações, os nossos afazeres, né? Então, isso são ocupações. Aí, eu fui procurar lá missão também, né? O que traz missão? Missão vem do latim missio onis, quer dizer envio, é um substantivo feminino. Então, ele traz lá ato de enviar ou ser enviado. Encargo, incumbência, desempenho de um dever, tarefa ou função que se tem a obrigação de desempenhar, incumbência, encargo ou responsabilidade. No sentido figurado, elevada ou honrosa tarefa ou ofício a desempenhar. Ação de enviar ou ser enviado. Então, por que eu estou trazendo isso aqui para a gente, antes da gente entrar no assunto, na discussão? Porque normalmente a gente faz essa leitura como a Helenice fez aí da missão, né? A gente acha que quando ele fala em missão, é aquela missão, nesse caso aqui, ó, do item 2 aqui, figurado, elevada, honrosa. Mas nós vamos perceber que no Livro dos Espíritos, ele trata de missão, às vezes com esse sentido também, mas na maioria das vezes é como um sinônimo de ocupação, tá? Como está aqui, ó, tarefa, função de obrigação, a desempenhar, incumbência. Se a gente voltar lá, nós vamos ver que praticamente é a mesma coisa, ó. Tarefa, ocupação, né? Encargo. Então, ó, ao longo da discussão nossa aqui, nós vamos tratar de ocupação e missão, mas sempre, ou sempre não, na maioria das vezes, no mesmo significado, né? Eu vim com uma missão, não quer dizer que eu seja um missionário elevado, não. Eu vim com uma atribuição, com uma tarefa a cumprir. Mas também tem aqueles que vêm com uma missão, uma nobre missão, que são os missionários, tá? Então a gente vai tentar ao longo da nossa discussão distinguir um dos outros.
Mas o importante, né, tirando aí a semântica aí da palavra, é que a gente entenda, que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre qual é a atribuição e a ocupação dos espíritos, né, tanto dos encarnados como dos desencarnados. Tudo bem? Então, quando se fala em missão e ocupação dos espíritos, estamos falando dos desencarnados ou dos encarnados? Os dois, né? Ninguém vai ficar... Então, aquela história... Puxa, eu fiquei triste quando eu vi isso, falo a verdade para vocês, né? Porque, não agora, já há algum tempo atrás. Mas, assim, tinha aquela história do descanse em paz. Ai, tadinho, descansou, né? Eu tinha essa ilusão, falei, pô, um dia eu vou descansar, né? Não tem essa história de descansar, não, né? Seja encarnado ou desencarnado, todos os espíritos têm ocupações, têm as suas missões, suas tarefas a cumprir, tá? Isso é importante a gente ter em mente, né? Eu acho que para nós espíritas isso já é um fato, isso é claro, né? Mas é sempre bom a gente reforçar, né? Não tem espaço para ociosidade, ou pelo menos não deveria ter espaço para ociosidade. O exemplo aí que a Ivana colocou, né, do exemplo lá do Trigueiro, é exatamente isso, né? Uma pessoa que estava lá no ócio, preocupada só com ele, né? Não cabe isso, nem aqui enquanto encarnado e nem na erraticidade. Lembrando do 1 milhão de horas lá da aula. Pois é, 1 milhão de horas, meu Deus do céu, nós dividimos, né, em anos, é muito tempo, né? Então vamos lá, os espíritos encarnados têm ocupações inerentes à sua experiência corporal. No estado errante ou na desmaterialização, suas ocupações são proporcionais ao seu grau de adiantamento. Vamos parar aqui um pouquinho, depois a gente continua. Então aqui o que ele fala? Nós encarnados temos a ocupação inerente à existência corporal. Então nós sabemos que nós reencarnamos muitas vezes, e cada uma delas a gente vem para trabalhar uma situação. E de acordo com essa situação que a gente vem vivenciar, nós vamos ter nossas ocupações. Certo? Mas e a questão moral que ele fala ali, nós já vamos chegar lá no estado errante? Não influencia aqui? De certa forma sim, mas de uma forma geral, a questão moral vai ser trabalhada também aqui. A gente está vivenciando uma situação enquanto encarnado, né? Nós vamos ver mais lá na frente que todas as ocupações são dignas e são equivalentes. Por quê? Porque nós fazemos parte de um todo. Então, assim, se hoje eu tenho uma oportunidade, eu tive uma oportunidade, por exemplo, de estudar, de ter um conhecimento científico maior, é porque eu preciso trabalhar alguma coisa, mas eu já posso ter tido, e talvez eu venha a ter situações onde que eu vou nascer numa realidade diferente, onde eu vou ter que ter outras habilidades corporais, né, manuais, que eu vou precisar trabalhar, tá? Então, de acordo com a nossa existência corporal, eu vou ter as minhas atribuições. O que é importante a gente saber nesse ponto aqui? É que seja qual for o estado que a gente está nessa existência, tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer dando o nosso melhor. Né? Primeiro, dando graças a Deus pela oportunidade. E segundo, colocando, né, o nosso corpo e nossa alma nessas atividades. Então, seja o que for, eu gosto muito de falar isso, né? E nós vamos falar aqui de paz daqui a pouco, nós vamos falar isso também, né? E eu acho que a gente tem que passar os nossos valores para os nossos filhos, e eu falo muito isso, principalmente para a Giovana, que é pequena e mora comigo ainda, né? Eu falo, filha, seja o que for que você for fazer, faça bem feito, dê o seu melhor, né? Eu vou fazer café, eu adoro fazer café, né? Eu sou viciado em café, eu tenho crise de abstinência, se eu não tomar, começa a dar tremedeira. Mas eu adoro fazer o café, e eu faço com amor. Eu vou lá fazer o café, para mim é aquele momento do café, então eu estou parado ali, eu estou pensando, eu quero fazer bem feito, para que o café fique gostoso, para quem for tomar um café legal. Quando eu vou lavar uma louça, eu procuro também, você gosta de lavar louça? Não gosto de lavar louça, mas a louça fica ali, ela não vai ser lavada, e não é justo você delegar uma pessoa só fazer, né?
as pessoas que convivem no mesmo ambiente, todo mundo tem que ajudar. Então, quando eu vou lavar a louça, eu procuro fazer aquilo de uma forma agradável. Boto um foninho de ouvido, boto uma música ali, fico ali ouvindo minha música e faço com amor, com carinho, né? Então, essas atribuições, né, essas ocupações nossas, encarnadas, é fácil para a gente entender, né? E todo mundo tem as suas e a gente está vivendo. E aí ele fala que, no caso dos espíritos errantes, ou no caso de desmaterialização, espírito desencarnado, é proporcional ao seu adiantamento. E aqui ele vai falar algumas situações que a gente vai analisar aqui. Ele começa dizendo assim: uns percorrem os mundos, instruindo-se e preparando-se para uma nova encarnação, né? Então, alguns espíritos que desencarnaram, então entre uma encarnação e outra, ele não tem as atribuições do encarnado, mas ele está ali o quê? Se preparando, né? É aquele que está no estágio de escola, com certeza ele vai ter lá os seus mentores, seus instrutores, vai aprender na erraticidade para se preparar para a nova encarnação. Então essa é uma ocupação desse espírito, naquele momento ele está se preparando. Outros mais avançados ocupam-se do progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo pensamentos favoráveis. Assistem aos homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Ou seja, aqueles espíritos que vêm na Terra para ajudar, que estão um pouco mais elevado, tem esses espíritos na erraticidade que estão com eles o tempo todo, orientando, intuindo, né? Por quê? Porque eles estão num patamar maior. Então, estão dando a sua contribuição para o progresso, né? Ajudando, dirigindo acontecimentos e intuindo aqueles espíritos que, embora encarnados, também estão ali um degrauzinho um pouquinho acima, que têm, de certa forma, uma missão, que vieram aqui para nos ajudar, para ajudar no progresso da Terra como um todo. Outros se encarnam com uma missão de progresso. Outros tomam a sua tutela, indivíduos, famílias, aglomerações humanas, cidades e povos, dos quais se tornam anjos da guarda, gênios protetores e espíritos familiares. São os nossos protetores, né? Aqueles que estão do nosso lado, que a gente dá um trabalho danado para eles, né? A gente está aí o tempo todo, ele está ali ajudando a gente, orientando, né? Respeitando sempre o nosso livre-arbítrio, mas está sempre com a gente, está o tempo todo nos acompanhando. Também são espíritos que estão num patamar maior do que o nosso, né? Na maioria das vezes, ou na maioria deles, não precisam nem encarnar mais, não precisam passar por essa experiência. Então, eles estão ali ajudando a gente. Outros, enfim, também, né, de espíritos mais elevados, presidem os fenômenos da natureza, dos quais são agentes diretos. Né? Então, são aqueles que estão lá manipulando, né, as situações para que o planeta tenha as condições que nós precisamos para a nossa evolução. É sempre bom a gente lembrar, quando a gente fala de evolução planetária, de transição planetária, que é um conjunto, né? É o planeta e os indivíduos, os seus habitantes, encarnados e desencarnados, né? Então, esses irmãos estão lá nos auxiliando. Até aqui, alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou alguma observação? Gláucia, Radal, Osibélia, alguém gostaria de contribuir aí? Fique à vontade. Eu tenho dó do protetor do Radal. Radal, você tem 1 minuto de réplica, se você quiser. O Radal já saiu da reunião. Ah, já saiu? Então tá bom. Por isso que a Gláucia falou, então, né, Gláucia? Bom, vamos em frente. Os espíritos comuns do nosso naipe, né, vamos dizer assim, se imiscuem nas ocupações e divertimento dos homens, se intrometem, se misturam, né? Então são aqueles espíritos que, embora estejam na erraticidade, não tem nenhuma daquelas ocupações anteriores. Você lembra nós falando? Alguns estão se instruindo, se preparando para encarnar, uns mais elevados ajudando, outros já são nossos anjos da guarda, outros cuidam da natureza
e outros que têm ainda o mesmo calibre de nós encarnados aqui no planeta de prova e expiação, estão lá fazendo o quê? Né? Se misturando com a gente, né? Através das aberturas que nós damos pela nossa vibração baixa, né? Para ainda se comprazem, né? de coisas ruins. Então ele fala aqui, ó, os espíritos impuros ou imperfeitos esperam em sofrimento e angústias o momento em que praza a Deus conceder-lhes os meios de se adiantarem. Se fazem o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Bom, vamos fazer um parênteses aqui, né? Momento em que praza a Deus conceder-lhes os meios de adiantarem. Tem que entender que é o seguinte: Deus permite que a gente tenha a nossa teimosia ainda até um determinado momento, tá? Mas ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Então, na verdade, a grande escolha é desses irmãos equivocados, né? Que estão na erraticidade e ainda teimam em não aceitar a ajuda. O filme Nosso Lar mostra bem isso pra gente, né? Pô, tá lá, tô te estendendo a mão, ó, pega aqui, não pegou dessa vez, tá bom, vamos esperar, depois a gente volta. Deus está sempre mandando essa ajuda, dando essa oportunidade, né? Em algum momento eles vão aceitar, né? E aí eles vão ser tratados, vão ser orientados, aí eles passam para aquela fase do estudar, se preparar para a próxima oportunidade. Aí tem uma pergunta aqui, ó, lá do Livro dos Espíritos, aqui estão 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? O que vocês acham? Qual que é a nossa missão? Lembrando que não é aquela missão nobre, é missão, o dever, nossa ocupação, nossas tarefas. Em que consiste isso? O que vocês acham? Acho que é pra gente se melhorar, né? E evolução. Evolução. Quem mais, gente? Acho que é instruir, ajudar no nosso progresso. Evolução, instruir, ajudar no progresso. Mais alguém? Então vamos lá, vamos ver qual foi a resposta dos espíritos. A missão dos espíritos encarnados consiste em instruir os homens, parabéns Rosângela, em lhes auxiliar o progresso, parabéns Helenice, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Ou seja, aquilo que a gente vem falando desde lá do começo, né? Nós precisamos da matéria. A matéria ajuda o nosso espírito, né? Nós precisamos desse meio direto para que a gente tenha uma série de oportunidades, de vivências, justamente para que a gente cresça intelectual e moralmente. Então esse é o principal objetivo. Por que nós encarnamos? Claro, todos para evoluir, né? Mas por quê? Porque nós precisamos ainda de algumas percepções que só na matéria nós teremos, enquanto somos impuros ou imperfeitos, né? E Deus nos dá essa oportunidade. Por isso que eu falei lá no começo, né? Que nós temos várias encarnações, pelas nossas limitações, até pelo esquecimento, nós lembramos dessa aqui, né? De tudo que a gente passa dessas dificuldades, as coisas boas e tal. Mas nós já passamos por tantas outras que nós não nos lembramos nesse momento. Quando a gente voltar lá para a erraticidade e tiver naquele nível do aprendizado, né? Não ainda como impuro lá se intrometendo na vida dos outros, mas quando a gente estiver já no estágio de se preparar, estudar para voltar para uma próxima, nós vamos ter oportunidade sim de relembrar, de rever as coisas que nós passamos, para saber o que nós já trabalhamos, o que precisamos trabalhar. Então nós precisamos disso, né? Tá ligado à matéria, para que a gente possa trabalhar em algumas situações. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. Isso aqui é muito importante que a gente vai falar aqui agora, né? Que eu já fiz uma introduçãozinha lá na importância das ocupações. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo em a natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência.
Cada um tem nesse mundo sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então vejam o que ele está nos dizendo aqui, o quão importante é a gente ter ciência disso, né? Às vezes parece meio, não, está fazendo isso, é demagógico, né? Falar que o cara que cultiva a terra tem a mesma importância do professor, né? Ou de um governante. Tem sim, porque olha, tudo se encadeia. E eu gosto, quem já viu meus evangelhos, muitas vezes eu coloco alguns exemplos para a gente fazer amarração do material, justamente por isso. Porque a gente consegue, às vezes, por analogia, dizer o seguinte: agora eu entendi aquilo ali. Né? Então, quando ele fala que tudo se desempenha, tão nobre missão, tudo se encadeia. Daqui, em a natureza tudo se encadeia. Vamos pensar numa cadeia produtiva, né? Quando você vai comprar uma roupa, uma camisa, um vestido, uma calça, né? Naquele momento é importante o quê? O vendedor que está ali na tua frente e você gostar e ter o dinheiro para comprar, não é isso? Mas se a gente parar para pensar que para aquela camisa chegar ali, alguém teve que plantar o algodão, alguém teve que colher o algodão, alguém teve que fiar o algodão, alguém teve que tecer a malha, o tecido, alguém teve que cortar e cozinhar, costurar, alguém teve que desenhar. Aí isso passou da indústria para o atacadista, depois foi para o varejista, para depois chegar na gente. Isso chama cadeia produtiva, né? Sem esses elos da cadeia, a gente não teria o produto final. E assim é a nossa evolução. Para que a gente possa evoluir, para que o planeta possa evoluir, todos nós temos que evoluir, dando a nossa contribuição. Então, tudo é extremamente importante, né? E às vezes, esse que a gente acha pela nossa soberba, como nós falamos aqui, né, Lenice, lá na Agenda Cristã, esse que a gente acha que são os menos importantes, que têm menos relevância, são aqueles que entenderam melhor a mensagem, que estão dando sua contribuição sem arrogância, né? Sem se achar melhor do que ninguém, né? Fazendo o seu melhor, colocando com amor. Enquanto outros que estão instruindo, que deveriam ter essa visão, se colocam na soberba, né? Na arrogância, na prepotência, e que dizer dos grandes governantes. Quando a gente fala de governantes aqui, nós estamos falando de presidente, de prefeito, de governador, de chefes de Estado, mas nós estamos falando também de lideranças religiosas, né? Quantas pessoas que chegam, né, numa situação de formador de opinião, de liderança, e não sabem aproveitar, ou pior do que isso, tiram proveito próprio de uma situação em que ele estaria ali justamente para contribuir com a evolução de todos, com o progresso de todos. Tá? Então isso eu acho que esse ponto aqui para nós encarnados, né, quando a gente está falando do encarnado, é o ponto mais relevante que tem. Nós sabemos o seguinte: se hoje nós estamos aqui, tem um propósito. Se hoje eu estou nessa situação, seja ela qual for, seja do agricultor cultivando a terra, seja do professor instruindo, ou seja de uma liderança, é porque tem um propósito. E esse propósito não é só para mim, é para mim também. Eu preciso vivenciar essa experiência, mas eu tenho uma responsabilidade com o todo. Eu preciso dar a minha contribuição para o todo, tanto para o meu irmão evoluir, como para o planeta de uma forma geral. Porque eu sou um elo nessa corrente, nessa cadeia. Que se essa cadeia se quebra, a corrente está prejudicada. Ok? É muito legal como tudo se amarrou hoje, né? Nossa, fantástico, né? A Ana falou, tem tudo a ver com isso que você está falando, né? Não, puxa vida, eu acho muito legal isso, né? A gente... Nada é por acaso, né? E eu acho legal você colocar isso, eu já falei isso também em algumas aulas. Puxa vida, né? Se a gente pega a agenda cristã, depois pega o evangelho, depois pega o tema, claro que existe um planejamento, o pessoal da casa se preocupa com isso, mas veja como é importante a leitura que a gente faz da agenda, a leitura que a gente faz do evangelho, porque com certeza todos nós já lemos essa passagem do evangelho e leremos mais vezes, mas a gente conseguir fazer a leitura fazendo amarração no contexto,
né? Isso eu acho que é fantástico. Como é legal a gente ter essa oportunidade, né? E a gente buscar, a gente vai fazendo a conexão, né? Fala, puxa vida, ó, isso ali está aqui, né? Isso aqui vai dar um link para a aula passada, como fizeram aqui, ó, o Evangelho da Ana falou isso. Isso é muito legal, mostra que realmente, né, nós estamos conseguindo absorver alguma coisa que está ficando na gente, né? Não é assim, ó, acabou, vou dormir amanhã, outro dia. A gente vai dormir outro dia, a tribulação correndo, mas está lá mexendo com a gente. Esse é o grande propósito. Esse é o grande propósito. Oi. Pegando um gancho, né? Praticamente, agora que você leu esse tópico aí, explicou, veio uma resposta que eu mesma, a resposta na pergunta que eu mesma me fiz. Porque assim, é rapidão. Não pode falar, fica à vontade. Tem coisas que eu acho legal, assim, né? Às vezes vem assim, sem eu saber que vai ser necessário ou não. Eu pego, assim, todas as tampinhas plásticas que eu acho assim, eu cato, armazeno, né? E deixo lá. E eu comecei assim, eu falei assim, um dia vai ser útil, alguma coisa eu vou fazer com isso. E foi indo, a coisa ficou grande, sabe? Tanto que o guarda que tem aqui na rua, ele cata e me traz também, porque eu dou para essas organizações que pegam. Agora descobri que tem organizações que pegam, né, que transformam em várias coisas, ajuda, né, bastante ONG. Então, essa semana eu fiquei assim, para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou catando essas tampinhas? Ninguém se interessa. Eu estou fazendo o quê? Nossa, como eu sou catadora de lixo, né? Mas eu sempre falo que o lixo é rico, né? Uhum. Daí eu peguei e eu me fiz essa pergunta na segunda. Eu falei assim, eu vou parar. Não vou catar mais essas tampinhas. Eu vou deixar para lá. Porque não leva a nada, né? Aí eu pensei assim, eu falei assim, poxa, mas essas organizações pegam, transforma em camiseta, ajuda as ONG, essas pessoas que ajudam os animais, né? Transforma, arrecada, pega em dinheiro, tem empresas grandes que pegam essas tampinhas, né? Então, aí ela serve para alguma coisa. E agora você falando, né? Eu fiquei pensando, então eu sou útil a alguma coisa. Eu estou sendo útil, eu estou ajudando, eu estou ajudando a natureza, eu não estou fazendo isso de bobeira, não é porque eu comecei de bobeira. Agora, assim, você falando assim, agora eu estou assim, então eu sirvo para alguma coisa. Eu estou ajudando a natureza, né? Eu estou ajudando, não sou um catatreco. Não, entendeu? Serve para muita coisa, né, Rosane? Eu acho que assim, ó, só nesse caso aí, você está tendo pelo menos duas situações positivas. Primeiro, de ajudar a natureza, né? Que cada tampinha que você tira é uma a menos que vai poluir. E depois que isso aí vai ser revertido em renda para quem precisa. Então é claro que você está sendo útil. E é isso que a gente tem que ter em mente. Tudo tem uma utilidade. Todas as nossas ocupações têm uma utilidade, né? E ninguém e nenhuma é melhor do que a outra. Todas são importantes e são necessárias, né? Eu acho que isso é muito legal. Por isso que eu falei, esse é um ponto central aqui para a gente refletir de nós encarnados, né? Primeiro, eu estou aqui por uma missão que tem que ser cumprida e que eu tenho que vivenciar uma série de circunstâncias. Mas o meu irmão que está ali, seja ele social, intelectualmente superior ou inferior a mim, ele também tem a missão dele que é importante para o todo, tá? Isso é o ponto chave, né? Chave. Os homens que têm uma missão importante, aí já não somos mais nós, tá? Os homens que têm uma missão importante são predestinados a ela antes do nascimento e têm conhecimento disso.
Aqui não está falando necessariamente, por exemplo, de Chico, de Irmã Dulce. Nós estamos falando de uma missão importante. Não estamos falando do missionário nobre. Nós estamos falando o seguinte, por exemplo, o cara que vai ser uma grande liderança, né? Os grandes governantes, os grandes líderes, esses caras já têm isso lá no planejamento. A pergunta do Kardec é essa. E tem conhecimento disso? O que vocês acham? Eu acho que tem no planejamento, mas ele, assim, eu acho que a pessoa não tem totalmente consciência daquilo, mas ela tem uma intuição, uma vontade, aquela coisa assim, ele sonha desde criança em fazer tal coisa, então eu acho que ele tem aquele sentimento interno que move ele até atingir aquilo que ele precisa, né? Se envolver, formatar aquilo do que é necessário. Mais alguém, gente? Sim, com certeza. Eu acho que os que têm alguma missão importante já são, inclusive, trabalhados espiritualmente, né? Antes de vir para cá. Vamos ver o que os nossos amigos do plano espiritual responderam. Às vezes sim, não sempre. Mas na maioria das vezes o ignoram. Ele planejou lá e esqueceu, né? Só tem um vago objetivo ao virem para a Terra. Sua missão se desenha após o nascimento e segundo as circunstâncias. Deus os impulsiona pela via em que devem cumprir seus desígnios. Lembra, a Gláucia já falou isso, né? Que nós temos uma questão interna do progresso e uma questão externa. Deus está sempre contribuindo, está sempre dando um empurrãozinho através daqueles amigos que nós vimos lá do plano espiritual, né? Tentando botar a gente no caminho. Mas nós temos o quê? O nosso livre-arbítrio. Né? Então, as coisas vão desenrolando, né? E alguns que vieram até com uma ideia, com um planejamento, às vezes se perdem pelo caminho e às vezes até chegam aonde deveriam chegar, mas quando chegam, ao invés de fazer aquilo, né, para o bem da coletividade, da humanidade, acabam se desvirtuando. Tá? Então é assim, às vezes sim, às vezes já está lá programado, não necessariamente, e mesmo que esteja ou não esteja, ele tem uma vaga lembrança e às vezes ele acaba mudando o caminho. Quando um homem faz uma coisa útil, é sempre em virtude de uma missão anterior e predestinada, ou pode receber uma missão não prevista. Então quando a gente pega, por exemplo, essas pessoas que só faz coisa boa e tal, né? Isso já estava escrito, ou pode ser uma coisa que surge de acordo com a conduta dele enquanto encarnado. O que vocês acham? O cara faz uma coisa grande para a sociedade, para a nação, para a humanidade. Isso já estava pronto. Ele já veio com isso escrito, desenhado, o que ele ia fazer, ou pode ter acontecido por conta do que foi acontecendo depois que ele encarnou? Eu acho que nem tudo é uma missão predestinada, né? Por exemplo, eu acho que nem tudo. Desculpa, Rosângela, você está falando, né? Não, pode falar. Não, termina, desculpa, achei que você tinha terminado. Não, eu acho que nem tudo é uma missão predestinada, né? Eu acho que não. Eu acho que nem tudo é uma missão predestinada. Eu lembrei do exemplo, tem vários, né? De mães que perdem o filho por alguma condição trágica, uma doença. Por exemplo, a mãe do Cazuza, a mães de crianças que tiveram câncer e não conseguiram, né, a cura e morreram. E aí elas passam a viver a vida delas em função de um projeto que ajude outras crianças que passam pelo mesmo problema que o filho a
terem tratamento, a buscarem coisas melhores para cura, para ter uma vida melhor. No caso da mãe do Cazuza, na época da AIDS, que muito preconceito, e ela criou lá um projeto enorme em relação a isso, quanto que ela pode ajudar, né? Então, eu acho que nem sempre é previsto, eu não sei, no caso dela se estava previsto ou não, né? Mas dá a impressão de que as coisas que aconteceram durante a vida levaram a pessoa a agir dessa forma, a criar alguma coisa, né? Não, legal. Antes da gente ver a resposta dos espíritos, eu gostei do seu exemplo, Helenice, e eu acho que isso é muito legal para a gente refletir. Eu, esse ano, tive a oportunidade de conhecer uma pessoa, e por conta de um evento que eu ajudei a organizar, uma pessoa de Ribeirão Preto, depois de um tempo ela trabalhando, que eu fiquei sabendo que é nora de um grande amigo meu, que era organizador do evento, e foi por acaso, numa das discussões, ela falou assim, perdi minha filha faz 3 meses, tal. Conversando no particular com meu amigo, falei, nossa, ela falou, então, ela é minha nora, lembra daquela história que eu te contei? O que eu quero dizer para vocês? Às vezes a pessoa vem com uma prova, talvez que seja o caso da mãe do Cazuza, né, em família, e vivenciar uma dificuldade, e às vezes até uma expiação, que talvez seja o caso desse exemplo que eu vou dar para vocês. É uma pessoa que teve um filho com problema, né, não sei se foi microcefalia, alguma coisa assim, mas essa criança viveu 12 anos totalmente dependente dos pais, né, e esses pais, em particular essa mãe, assim, dedicou sua vida, viveu em função dessa criança, e assim, um exemplo de amor, de dedicação, de abnegação. E um pouco antes, ela nem sabia que a menina ia desencarnar, mas um pouco antes disso ela fez um projeto em Ribeirão Preto, se vocês quiserem procurar lá depois, né? Mas ela fez um baita de um projeto de inclusão nas praças da cidade, de brinquedos para acessibilidade para crianças com dificuldade, sabe? Então é assim, da expiação dela, originou-se um baita de um trabalho que ela fez e está lá para a sociedade, né? Muito, muito bacana. Então, legal essa sua colocação. Vamos ver qual é a resposta aqui dos espíritos, sim ou se não, né? Mas eu achei muito legal o seu exemplo e me trouxe à mente essa história aí que eu tive a oportunidade de conhecer esse ano, muito legal. E o legal desse tipo de coisa é que serve de inspiração para outros, né? Não se limita àquele projeto que a pessoa fez. Outras pessoas se inspiram nisso e é como você falou, e vai em cadeia, né? Pois é. Uma corrente e vai aumentando. E, por exemplo, esse dos brinquedos, com certeza, quem tiver conhecimento em outras cidades vão buscar fazer também. Muito com legal. certeza. E aí é aquela contribuição que a gente tem, né, pro todo, né? A gente faz alguma coisa, mas sempre tem alguma coisa. Muito, muito bacana. Vamos ver aqui o que eles nos falam. Tudo que o homem faz não é consequência de uma missão predestinada. Ele é frequentemente o instrumento de que um espírito se serve para fazer ou executar alguma coisa que considera útil. Então, sabe aqueles espíritos que nós falamos, que estão lá com outras missões, com outras ocupações, né? Muitas vezes aqueles espíritos que têm como ocupação, como missão a contribuir com o nosso progresso, com o progresso da Terra e dos seus habitantes, eles aproveitam das pessoas que também estão lutando, né, para ajudar. Dá até um exemplo aqui, ó. Por exemplo, um espírito lá da erraticidade, um espírito julga que seria necessário escrever um livro que ele escreveria se estivesse encarnado. Ele procura o escritor mais apto a compreender o seu pensamento e a executá-lo. Dá-lhe então a ideia e o dirige na execução. Assim, esse homem não veio na Terra com a missão de fazer essa obra, mas ele serve de instrumento. Tá? Então, assim, muitas vezes, né, essas grandes obras são motivadas por um auxílio que nós somos ferramenta, né, e estamos sendo ajudados a dar a contribuição para a humanidade. Tá? Então, assim, não tem esse negócio, não, esse cara nasceu para isso, ele é predestinado, ele veio para ser bom nisso, naquilo. Não. Nós já sabemos para que nós viemos.
né? Para nos instruir, para evoluir moralmente, intelectualmente e contribuir para a evolução planetária. Ponto. Isso é que está certo, isso está escrito. Todo o resto é consequência das nossas escolhas, do nosso comportamento, dos nossos hábitos, né? Aí a gente retoma lá na primeira fase das nossas aulas esse ano, das leis naturais, né? Quanto mais a gente estiver alinhado com as leis, quanto mais a gente estiver cumprindo as leis, quanto menos a gente estiver infringindo as leis, mais a gente vai ter oportunidade, mais a gente vai ser auxiliado, mais a gente vai auxiliar. Tá? É o efeito em cadeia que a gente está falando aí. Tá? Aí uma pergunta lá, ó, 578. O espírito pode falir na sua missão por sua culpa? A resposta já está aí. Sim, se não for um espírito superior. Então, se porventura um espírito superior, que acontece, a gente sabe disso, resolve encarnar, ele não vai falhar, né? Mas nós que ainda não somos superiores, podemos sim. Nós podemos falhar na nossa missão. Você vai lá, faz um planejamento, né? E a gente sabe disso. Aí tem a questão do esquecimento, a gente chega aqui e por conta de ainda não ter trabalhado algumas situações de orgulho, de egoísmo, né? O nosso ego começa a falar mais alto e a gente escorrega e não cumpre essa missão. Agora, se for um espírito superior, não, né? Ele vem, cumpre a sua missão e vai embora. E aí, se ele falhar, quais são as consequências, né? Bom, primeiro, falhou, vai ter que fazer de novo. Não é assim na escola? Quando a gente entra na escola, pelo menos era na minha época, né? Hoje parece que está um pouco diferente, né? Não repete mais de ano, mas era assim. Você entra, se você não passar de ano, você repete. E vai fazer quantas vezes for necessário até você ir para frente. Então é isso que ele está dizendo aqui. Você tinha uma missão, você tinha compromissos a cumprir, você tinha obrigações, ocupações que foram designadas, planejadas. Aí você vem e não cumpre, você vai ter que fazer de novo, começa do zero, reinicia. Só que com uma agravante, né? Vai sofrer as consequências do mal que tenha causado. Lei de causa e efeito. Não tem um ato que não vai ter consequência, nem para o bem e nem para o mal. Tá? Então, se você veio, não fez e causou mal, além de começar de novo, você vai reparar esse mal. Você vai ter que reparar esse mal. Importante a gente ressaltar aqui que não é castigo. Tá? Não tem castigo. Ah, não, você não fez, vai ser castigado. Não, nós já aprendemos isso. É causa e efeito. Se você causou mal, né, vai ter uma consequência e você vai precisar reparar aquilo ali. Tá? E como acontece isso? Ó, provas e expiações. Dependendo do que você fez, você vai ter que passar por novas provas. E se foi muito grave, você vai ter que expiar aquilo que você fez. Tá? Então, nós somos falíveis, porque nós somos ainda impuros e imperfeitos, moralmente. Né? Eu gosto sempre, toda vez que falo que o espírito é imperfeito, eu gosto de salientar que nós temos imperfeições morais, mas nós somos perfeitos, porque nós somos criaturas de Deus, e Deus é perfeito, portanto sua criação também é perfeita. Tá? Então nós somos perfeitos, mas temos imperfeições morais, e é isso que nós estamos buscando trabalhar aqui. Tá? Trabalhar essa questão moral, né? Aprimorar intelectualmente e moralmente, e esse é o caminho. Tá? Isso aqui na 578A. Essa pergunta aqui, ó. Pois que o espírito recebe a sua missão de Deus, como Deus pode confiar uma missão importante e de interesse geral a um espírito que pode falir? Olha só que pergunta capciosa que o Kardec fez lá para os espíritos, né? Não, mas peraí, você falou que Deus é perfeito? Então ele vai dar uma missão importante para um cara que ele sabe que pode falir? Como que ele vai dar uma missão dessa magnitude para um espírito que pode falir? Vocês acham que é assim? Como é que é? Então Deus talvez não seja tão perfeito assim, né?
que ele confia no cara e o cara vai pisar na bola e aquela missão que era importante talvez não aconteça, ou não aconteça como ele planejou. O que vocês acham? Sempre lembro daquele negócio que o pessoal fala, Deus dá a cruz conforme você pode carregar, né? Dá a cruz de acordo com o peso que você pode carregar. Talvez a missão também, né? É dada de acordo com aquilo que que se imagina que o espírito é capaz de fazer. Ele não vai dar uma missão maior do que a capacidade. Então, mas ele deu a missão e o espírito não cumpriu, e aí? Ou desvirtuou e falhou, como é que é? Então ele deu uma cruz maior para aquele espírito, ele não estava pronto para aquela missão? Olha só, essa pergunta do Kardec foi, hein? Missão importante de interesse geral, né? Exatamente. E ele foi dado para uma pessoa que não tinha condição de cumprir essa missão? Não sei. Quem ajuda a Elianice aí? Universitários. Os universitários. Os universitários. Ô Paulo, Oi. Kardec, parece que pode falar, Rosângela. Parece que é que nem aquela frase, né, que Deus não sabe se seu general obterá a vitória ou será vencido. É uma coisa assim, né? Eu não lembro direito. É uma coisa assim, né? É por aí, nós já vamos refrescar a sua memória. Pode falar, Glaucia. De Kardec, com certeza, no planejamento reencarnatório dele, ele tinha programado o espiritismo, tudo, o seu codificador. E ele, através do seu livre-arbítrio, poderia não fazer. Porque a gente já viu que, numa das perguntas anteriores do livro dos Espíritos, do planejamento mesmo, a única coisa que imutável é o nascimento e o nosso desencarne, embora muitas pessoas antecipem esse desencarne, consciente ou inconscientemente. Mas e se ele não fizesse isso? Deixaria de ser apresentado o espiritismo no mundo? Ou teria um plano B com uma outra pessoa? Muito bom, Glaucia. Muito boa provocação. Mas o que Deus faz é tudo perfeito, né? É perfeito, não tenho dúvida. Vamos lá, a Rosângela já estava no caminho, ela só não lembrava. Resposta isso aqui. Deus não sabe se o seu general será vitorioso ou vencido? Ele o sabe, estáis certos. E seus planos, quando importantes, não dependem desses que devem abandonar a obra no meio do trabalho. Toda a questão está para vós no conhecimento do futuro que Deus possui, mas que a vós não é dado. Tá? Então é assim, ainda que para nós, com a nossa visão limitada, né, nesse espaço de tempo, né, na materialidade, possa ter sido uma falha, ela não falhou. Essa missão não falhou. Ela com certeza teve uma contribuição. A pessoa pode ter falhado, e aí se ela não cumpriu, nós vimos na questão anterior que ela vai ter que voltar e fazer de novo. Se ela causou algum mal, ela vai ter que responder por esse mal, mas com certeza, né, aquilo que ele fez trouxe algumas situações que vão contribuir para a melhoria, para o progresso de outras pessoas, de uma forma ou de outra. Tá? Então, assim, o problema é que nós pensamos aqui, né, dentro da nossa limitação. Ainda quando nós fazemos um planejamento, né, é uma coisa de curto prazo, relativa à eternidade, e limitada aos nossos achismos, aos nossos conhecimentos, até mesmo a questão científica. Deus é muito maior do que isso. Ele sabe o que vai acontecer depois, ele sabe o que vai acontecer lá na frente, ele sabe o que vai acontecer 100, 200, 300 mil anos. Né? Nós não temos essa visão. Então, muitas vezes, né, o que é uma falha
ela pode sim ser a falha daquele espírito, espírito que assumiu aquele compromisso, que tinha essa obrigação, essa ocupação, essa missão, mas no todo, com certeza ela não foi uma falha, ela teve lá as suas contribuições. Que normalmente tem muita gente envolvida nisso, né? O exemplo que a Glaucia deu foi exatamente isso. Se o Kardec tivesse desistido, com certeza N outros espíritos já estavam envolvidos nessa questão. E a coisa caminharia, talvez não dessa forma, talvez demorasse mais 100, 200 anos, mas iria acontecer. Se era e é a vontade de Deus que o Espiritismo chegasse, que os esclarecimentos viessem através do plano espiritual, isso aconteceria, independente de Kardec. Veio por ele, por quê? Porque ele assumiu essa missão, veio e cumpriu. Ótimo. Para nós e para ele. Certo? Tudo bem? Podemos avançar? O espírito que vem com uma missão nobre, será que ele sofre com as angústias das aflições cotidianas, como os que passam por provações? Aqui nós estamos falando, que é um exemplo diferente, não estamos falando mais dos grandes governantes, pode até ser que um ou outro se encaixe. Mas vamos pegar exemplos, por exemplo, Chico, Madre Teresa, Irmã Dulce, né? Eles vieram com uma missão nobre, né? Nós não temos dúvida disso. Será que eles também sofriam com as angústias e aflições do dia a dia? Porque para a gente, né? Nossa, como a gente sofre com qualquer coisa, uma dor, uma gripe, uma ofensa, os melindres. Será que esses irmãos que muitas vezes, na maioria das vezes, são injustiçados, né? São maltratados, será que eles sofrem como a gente diante dessas situações? Não. Eu acho que não. Eu não sei te explicar, mas eu acho que, como é uma missão nobre, eu acho que eles já vêm com um passado, assim, já, tipo, como que eu vou te falar, mais, acho que uma experiência já, né, no consciente. Eu acho que é isso. Eu acho que eles sofrem. Eu já acho que eles sofrem. Porque eles estão neste planeta, estão encarnados. Talvez eles saibam lidar melhor com as emoções, ter um pouco mais de autocontrole. Mas, por exemplo, a gente sabe que Chico tinha dores, Divaldo também sofre muito com dores de corpo físico, tiveram cirurgias, tratamentos médicos. Então, eles de alguma forma eles sentem a impressão das dores da vestimenta que eles estão usando aqui, né? Então, talvez lidem melhor do que nós, mas de alguma forma eles também têm um impacto do plano terreno. Vamos ver a pergunta. O Kardec fez uma pergunta aqui, está melhor que a minha na redação dele, e eu acho que a pergunta dele é da dor moral que ele fala. O espírito que se encarna para cumprir uma missão tem as mesmas apreensões daquele que faz como prova? Então, do ponto de vista da dor moral, não. Né? Por quê? Porque eles têm mais experiência que a gente. Eles já superaram uma série de coisas que nós ainda não superamos. Né? Eles não estão se melindrando por poucas coisas. Nós, quem conhece um pouquinho da história de Chico, leu, assistiu o filme, o que aquele homem passou, né? E ele sempre, não, tá tudo bem, não tem problema, né? É um irmão equivocado. E assim são os grandes espíritos, né? Claro, como a Ana falou, nós estamos encarnados, então nós vamos sofrer a dor física assim, né? Nós vamos ter indisposição, vamos acordar de mau humor, natural. Mas assim, do ponto de vista moral, eles não vão sofrer como nós sofremos. Por exemplo, quando alguém nos caluniam, né? Pô, mexeu lá no nosso orgulho, feriu o nosso orgulho. Eles já passaram essa fase. Opa, tem algum som aí. Existe a possibilidade de um espírito encarnar com a missão nobre e se perder no caminho e deixar de cumpri-la?
Não. Não pela resposta anterior. Ele já tem um conhecimento, uma experiência, um grau de evolução que é difícil. E se eventualmente isso ocorrer, qual seria a consequência? A Ana diz que não, né? Mas e se ocorrer? Vamos ver lá. Os homens... Pode falar, Eunice. Eu vou falar que acho que cairia mais ou menos no que a Glaucia comentou, né? Que se o Kardec não tivesse feito, alguém iria fazer. Talvez não na mesma época, mas talvez um tempo depois. Acho que cabe mais ou menos isso também. Aqui essa missão nobre também, pelo que eu entendi da pergunta, ele está dizendo dessa missão dos grandes líderes, né? Não dos missionários do espiritismo, do cristianismo, dos valores do Cristo. Então a pergunta é assim, ó, os homens que são faróis de gênero humano, né? São assim, expoentes, que o esclarecem pelo seu gênio, têm certamente uma missão. Mas no seu número, entre eles, há os que se enganam e que, ao lado de grandes verdades, difundem grandes erros. Como devemos considerar essa missão? Então aqui, por exemplo, um exemplo que a gente pode dar é, por exemplo, um grande líder religioso, um cara que tem um carisma muito grande, que consegue arrastar multidões, né, consegue tocar o coração de muita gente. Pois esse cara, certamente, ele veio com um propósito. Mas, ao invés de fazer tudo isso que ele tem, esse carisma, essa condição que ele tem de arrebanhar as pessoas, se ao invés de ele fazer isso para um bem comum, né, ele fizer para interesses pessoais, ele desviou o caminho. Né? O que acontece com a missão desse cara? Ó, como falseada por ele, né, como ele desvirtuou a sua missão, estão abaixo da tarefa que empreende. Então ele não era digno daquilo. É necessário, entretanto, tomar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio, aqueles que se diferenciam, devem falar segundo o seu tempo. E o ensino que parece errôneo ou pueril para uma época avançada poderia ser suficiente para o século dele. Então, assim, são espíritos que vêm com uma missão, mas que, de alguma forma, eles não conseguiram se sintonizar com a realidade aqui, começam a agir ainda, né, numa situação errônea. Tá? E aí ele também vai ter que recomeçar, ele vai ter que repensar, vai sofrer as consequências do mal que ele causou. E aí, ó, a paternidade que eu falei para vocês, né? A paternidade ou a maternidade pode ser considerada como uma missão? O que vocês acham? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque é uma responsabilidade tanto você conduzir seus filhos por um bom caminho, né? Por exemplo, bons, né? Para que ele tenha um bom caráter, para que ele siga no caminho do bem, da honestidade. Eu acho que é uma missão, sim. Legal, eu também acho, nós vamos ver aqui na frente, mas eu quero só, antes da gente avançar, deixar claro que quando a gente fala paternidade e maternidade, nós não estamos falando só biologicamente, tá? É em todos os sentidos. O filho adotivo, então é importante a gente saber isso. Você assumiu, né, uma situação de paternidade e maternidade, isso é uma missão? Ó, sem contradita, uma missão. E, ao mesmo tempo, um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sobre a sua tutela para que esses a dirijam ao caminho do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. O que ele está dizendo aqui? Deus, né, nós temos a missão.
Deus nos dá a oportunidade de receber esse espírito e até um determinado momento ele ainda, né, esse débil que ele coloca aqui, delicado, quer dizer o seguinte, ele ainda não goza de todas as suas faculdades e justamente é o momento em que a gente tem que trabalhar e tentar moldar esse espírito. Porque quando ele voltar, quando começar a recobrar as suas características, talvez você já tenha conseguido mudar e ajustar alguma coisa justamente do ponto que ele precisava trabalhar. Do orgulho, do egoísmo, da vaidade, às vezes da violência, né? Então, os pais têm essa oportunidade e ao mesmo tempo essa obrigação de pegar essa criança e transformar essa criança, passar para essa criança os valores. Né? O Vinícius falou bem isso. A gente vai lá e tem que ensinar, tem que educar. Tá? Então é sim uma missão nobre, mas também de muita responsabilidade. E se falharmos nessa missão? Deus me deu essa oportunidade. Eu fui pai, eu fui mãe e não soube aproveitar essa oportunidade. Aquele momento em que eu tinha que conviver com meu filho, eu valorizei outras coisas, né? Deixei o meu filho de lado, passei para ele outros valores que não aqueles que realmente são importantes, e lá na frente ele vai se perder e vai assim, puxa vida, né? Agora não dá mais para recuperar. Olha o que ele diz aqui, ó. Mas há os que mais se ocupem em endireitar as árvores do pomar e de fazê-las carregar de bons frutos do que endireitar o caráter do filho. Se este sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena, e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Então, quando ele está falando aqui de endireitar as árvores do pomar e fazê-las carregar, quer dizer o seguinte, são aqueles pais que priorizam os valores materiais, né? Não, tem que trabalhar, né? Claro, é importante, né? Nós já falamos isso, é importante, o trabalho é importante, o material é importante, o conforto é necessário, mas nós não podemos descuidar das questões morais. Muitas vezes a gente troca, né? A gente compra o nosso filho com tablet, com computador, com celular, para ele não ficar te atormentando, né? Porque você tem outras coisas mais importantes para fazer. E quando realmente o mais importante naquele momento era você estar ao lado dele, transmitindo para ele os seus valores de ética, de moral, de respeito, etc. Depois lá na frente não adianta reclamar, né? Ah, mas poxa vida, ele tinha tudo, tinha a melhor escola, fez as melhores viagens, né? Mas o pomar estava bonito, né? Deu muito fruto, e a questão moral, o caráter de seu filho ficou relegado ao segundo plano, tá? Então, você vai responder por isso e por todo o fracasso que advir disso, dele, fracasso do seu filho, você vai responder, porque você deu causa para isso. Aí vem uma outra pergunta. Mas e se os responsáveis fizerem sua parte, e mesmo assim os filhos se perderem? Poxa, eu fiz, abri mão de tudo, eu estava lá o tempo todo, ensinei, dei o caminho, mas o cara se perdeu. Eu tenho responsabilidade? Eu acho que aí não, porque o outro espírito também não é a primeira encarnação dele, ele não é, ele está aqui, vamos falar assim, em igualdade, né, com a gente no caminho evolutivo. E ele tem o livre-arbítrio, então depois que ele se torna adulto, a responsabilidade dos atos dele, de como ele vai agir, é dele. Não é mais dos pais, né? Os pais fizeram tudo que estava ao alcance para tornar aquele filho uma pessoa de bem. Mesmo assim, o filho envereda por outros caminhos, aí é o livre-arbítrio do filho. Você usou um termo muito interessante. Fizeram tudo que estava ao seu alcance, né? Então eu estou com a minha consciência tranquila. Fui até onde eu podia ir. Se uma criança se transviar, apesar dos cuidados dos pais, esses são responsáveis? Não. Mas quanto mais as disposições da criança são mais a tarefa é pesada e maior será o seu mérito se conseguirem desviá-la do mau caminho. Isso não quer dizer que a gente tem que abandonar, a criança é difícil ou entregar ao acaso. Não. Né?
Por isso que eu falei, Helenice, que você usou a frase muito importante. Eu tenho que fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Eu tenho que esgotar todas as possibilidades. Não posso economizar esforços. Se realmente eu fiz tudo o que estava ao meu alcance e ainda assim ele se perdeu, aí já não, realmente eu não tenho mais culpa. Eu vou voltar e eu cumpri a minha missão. A gente está falando aqui, né, de alguém que ia por mau caminho. Mas a gente está conversando e eu estou pensando muito nos pais que recebem filhos com deficiência. E tem muitos pais que colocam aquele filho numa redoma e querem proteger de tudo, e a criança não evolui, não se melhora. Quando tem outros pais que não, né? Que tratam ele como igual, como uma criança normal, e aí ele experimenta todas as possibilidades, apesar da deficiência, de ter uma vida normal. Então, é muito importante, né? Muito importante. Cuidado, né? Com certeza. Volta lá na agenda cristã, né? Cuidar, né? Vou cuidar. Cuidar é dar realmente o melhor. Não é aquilo que eu acho que é o melhor. É você fazer a sua parte, mas permitindo que o outro caminhe, né? Que dê o seu passo. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Se eu recebi essa missão da paternidade e da maternidade, eu tenho um compromisso. E eu tenho, como eu falei lá, desde fazer o café e lavar a louça, muito mais agora na minha missão de pai. Eu tenho que me dedicar, tenho que fazer com amor, tenho que dar o meu melhor. O resultado lá na frente não depende de mim. Eu dou a minha contribuição. Mas ainda assim, se com a minha contribuição o resultado dele não foi esperado, é porque ele não fez a parte dele. Aí eu não posso ser culpado, penalizado. Eu não vou levar isso comigo. E aí tem uma outra situação, totalmente inversa. Os pais são negligentes na criação do filho, né? Larga, deixa o Léo, abandona. E mesmo assim, esse filho é bem sucedido moralmente. Os pais terão algum mérito nisso? E a gente vê isso é muito comum, né? Os dois casos a gente vê. Os pais super dedicados, fizeram o seu trabalho e o filho se perdeu. Nossa, a família é toda desregrada, né? E o filho sai corretinho, bonitinho, bem sucedido. Um cara bem. Quando eu falo bem sucedido, estou falando moralmente, tá? Não é materialmente. Então, esses pais têm algum mérito nisso? Vamos ver a resposta? Eu acho que não. Olha que resposta. Deus é justo. Deus é justo, a cada um segundo suas obras. É claro que eles não têm mérito. Claro que eles não vão se beneficiar com isso. Às vezes até vão se beneficiar materialmente. Porque às vezes esse filho, até por realmente ser um espírito, né? Porque para passar por essa situação e ainda ser bem sucedido, com certeza ele é um espírito que veio para ajudar aquela família. E da mesma forma, ele fez a parte dele e os outros não fizeram, né? E por ser esse espírito, talvez até ele beneficie esses pais materialmente. Mas moralmente esses pais não vão ter benefício. Eles falharam na sua missão. Eles vão ter que refazer e vão ter que pagar pelo que fizeram, pelo mal que foram responsáveis. De que natureza será a missão de um conquistador que apenas visa satisfazer a sua ambição e que para alcançar seus objetivos não vacila ante as calamidades que vai espalhando? É aquele cara, né, que a gente falou que ele veio realmente para ser um líder e aí ele desvirtua todo o teu caminho. E aí para conseguir seus objetivos ele não está nem aí. Machuca quem tiver que machucar, doa quem doer, né? Como será que vai ser tratado isso? Isso é uma pergunta do Livro dos Espíritos, a 584. Ele não é, na maioria das vezes, mais do que um instrumento de Deus que se serve para o cumprimento de seus desígnios. Essas calamidades são muitas vezes o meio de fazer avançar mais rapidamente um povo. Então vamos imaginar o seguinte, essas tragédias que a gente vê, né, ambientais. Então o cara foi lá, ele acabou com a terra, ele fez uma série de coisas para enriquecer e por conta dos seus atos aconteceu uma calamidade. Rompeu uma barreira, por exemplo, o caso de Mariana, e morreu um monte de gente. Né? Pô,
Deus permitiu que o cara agisse daquela forma, sabendo que um monte de gente ia morrer? Então, essa calamidade foi um instrumento de Deus para cumprir seus desígnios, muitas vezes para avançar mais rapidamente a humanidade. Muitos espíritos que precisavam daquele desencarne coletivo participaram desse episódio, dessa calamidade. Tá? Então, o evento em si teve um propósito, certo? Mas o fato dele ter causado esse propósito não traz mérito para ele. Ai de quem causar, né, a desgraça, certo? Então ele vai responder por isso. Da mesma forma que os pais negligentes, aquele que contribui para a ocorrência de alguma calamidade, né, que é o que a gente acabou de falar, poderá usufruir do bem que dela possa ocorrer? Aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras é alheio ao bem que elas podem resultar, pois só se propõe um alvo pessoal. Não obstante, aproveitará desse bem? Não. Cada um é recompensado segundo suas obras. O bem que desejou fazer é a orientação de suas intuições. Tá? Então, é exatamente o que a gente acabou de falar. Eu fui lá e eu contribuí para aquilo. Aquilo trouxe um bem para a humanidade. Mas eu não tenho benefício nenhum com isso. Por quê? O que vale é o quê? A intenção. Né? O que vale é a intenção. A minha intenção naquele momento não foi de ajudar o progresso da humanidade. Foi única e exclusivamente de me favorecer. Tudo bem, gente? Hoje vocês estão tirando a Helenice, aí a Rosângela, a Ana comentou alguma coisa, vocês estão muito quietinhos. Eu estou falando bastante porque eu faltei nas outras aulas. Ah, tá compensando? É. Eu sinto falta do Gabriel e do Léo, né? Eles sempre tinham, quando tinha os dois lá, tinha umas polêmicazinhas aí. Questão 575. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia que essa palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tenha realmente na Terra uma determinada missão? Então aqui ele vem fazendo a distinção da missão, como eu falei lá no começo, né? Muitas vezes ele usou o termo missão aqui para ocupação, né? A nossa missão do ser encarnado e tal. Aqui ele está dizendo exatamente isso. Aquela missão, aquele missionário. Como que eu consigo, então, identificar uma pessoa que veio com uma missão, né? No sentido que a gente entende da missão, aquele cara que é diferenciado, fora da curva, ele veio realmente para ajudar o progresso da humanidade. Como que eu reconheço isso aí? Essa foi a pergunta de Kardec. Então, por exemplo, fala assim, a gente acha, né, que o Chico é um missionário, a irmã Dulce. Por que a gente faz essa distinção? Por que nos parece que realmente esses espíritos eram diferentes da gente e eram missionários e não estavam aqui para provar ou para espiar? Pelos benefícios que eles proporcionaram para a sociedade, para a humanidade, e eles, na verdade, colocavam a missão deles acima da própria vida, né? Eles não pensavam neles como indivíduos, sim no bem que eles podiam fazer, proporcionar às pessoas, a quem precisasse. Não sei se é isso, mas... Não, muito boa a sua resposta. Mais alguém? Tem mais alguém que faltou também, está precisando compensar aí, falar um pouquinho? Vamos ver a resposta. Exatamente o que você falou, viu, Helenice? Pelas grandes coisas que operam, pelos progressos a cuja realização conduz os seus semelhantes. Né? Então a gente consegue identificar realmente um espírito pela grandeza das suas obras, né?
A Helenice traduziu muito bem isso aí, colocando aquelas pessoas que, em tudo que fizeram, fica claro para as outras pessoas que ele colocava tudo, né, do seu semelhante, ou tudo que ele fazia pelo outro, acima dos seus interesses. Então é isso que vai nos diferenciar. Eu acho que é isso aí. Terminamos por aqui hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que ficou no ar, pode falar. Posso fazer um comentário? Por favor, Aurora. Eu tive a oportunidade, num trabalho mediúnico, ouvi uma comunicação de um político. Né? Ele veio com uma tarefa de fazer no Brasil várias coisas. Só que como que eu posso dizer? Às vezes, por interesse, ele se omitiu, muitas das vezes, e ele não fez o que estava na incumbência dele executar. Ele não fez. E ele agora, depois, né, se vendo já desencarnado, ele estava muito arrependido. Muito mesmo. Arrependido, porque ele veio com uma tarefa, né, a cumprir. Não sei se é missão, né? Mas ele veio com uma coisa a ser feita e ele, por interesses, por jogada conchavo aqui, conchavo ali, deixou de fazer. Aí ele se mostrava muito arrependido, ele falou que ele estava assim muito, mas muito envergonhado de ter fracassado. Um político nosso aqui. Pois é muito, muito legal você falar isso, Aurora, até uma reflexão, né? E como está difícil hoje de um espírito que vem com essa missão conseguir êxito, né? Porque o ambiente está tão contaminado, o ambiente político hoje está tão corrompido que as pessoas boas têm dificuldade de conseguir levar adiante o seu intento. Gente, é muito difícil. Eu rezo todo dia para que a gente consiga avançar nesse aspecto, né? Que o ambiente político avance moralmente, que está muito complicado, em todas as esferas, tá? Em todos os níveis de governo, executivo, legislativo, judiciário, municipal, estadual, federal, né? Mundial, não é só no Brasil, né? É muito difícil, mas é extremamente importante, porque a gente tem que pensar assim, que cada um que estiver lá, que veio com a missão e falhar, é o que nós aprendemos aqui hoje, ele vai responder pelo que fez. Mas, pois não. Só complementando, eu tenho uma esperança muito grande de que tudo isso vai mudar, porque eu acho que a gente está sendo muito auxiliado pela espiritualidade. Porque você vê como se descobre rápido agora as corrupções, os desvios. Antes levava anos para descobrir. Você viu agora a questão da Covid? Já apareceu tudo, já estão chegando à conclusão de tudo que foi desviado. Está muito rápido. Então, eu acho que a gente está sendo auxiliado nesse sentido de, sabe, escancarar mesmo quem está lá para fazer alguma coisa de bom e quem realmente está lá pensando em benefício próprio só. Agora, cabe a nós também, como falou a Ivana, cada um tem a sua responsabilidade nesse global aí de procurar fazer melhor, de tentar mudar, né? Não, é exatamente isso, Helenice. Eu falei da dificuldade, mas aí você deu essa deixa. Eu posso falar até com uma certa conhecimento de causa, porque eu sou um militante, não um político, mas da questão da gestão pública no aspecto técnico, e isso vem evoluindo muito. A gente participa de eventos hoje, assim, quando nós começamos, né, no Conselho Regional de Contabilidade, se fazia uma capacitação, você não tinha público, as pessoas não iam, né? Hoje é sala cheia, a pessoa disputando vaga, você percebe que realmente é isso que a gente está falando, nós estamos mudando. De algum caminho nós estamos sendo ajudados, né, de alguma forma a gente vai mudar. Agora, o que é importante é assim, cada um fazer sua parte, né, mas tem um lado vibracional muito importante.
A gente não ficar julgando, não entrar nessas guerras de internet, né, seja fake news ou seja fato, tá? Que seja uma barbaridade, nós não podemos compactuar com isso, mas não devemos julgar, né? Nós devemos fazer o nosso papel. Tem uma coisa, vou aproveitar um momento, é uma coisa técnica, né? Falar para vocês, hoje, isso que a Helenice falou está acontecendo, por quê? Porque o controle está aumentando. Tá? Então existem 3 níveis de controle no setor público. Uma coisa chama controle externo, que é feito pelos órgãos de fiscalização, né? Tribunal de Contas, Legislativo, etc. Uma coisa chama controle interno, que tem que ser implantado em todos os órgãos, e quase ninguém tem. Hoje está sendo cobrado pelo controle externo que se implante o controle interno. E o terceiro, que é extremamente importante, e é o que está fazendo a diferença, Helenice, é o controle social. Porque nós, sociedade, precisamos sim nos envolver, né? Não tem mais negócio, não gosto de política, não me envolvo com política, não é assim que funciona, né? Nós precisamos ter esse discernimento e fazer a nossa parte. Não adianta ficar na zona de conforto, há 4 anos vai lá, aperta o botão, às vezes aperta errado ainda, né? E depois fica 4 anos criticando e falando mal de quem está lá. A gente não pode criticar, a gente não pode ser omisso. Nunca. Nós não devemos ser omissos, mas a gente não deve fermentar a discórdia. O Perfeito. Cara manda um negócio para mim de político, eu não gosto, então eu não vou passar. Não passa para frente, exatamente. Não acho bom passar para o outro, passar para o outro, passar para outro. Não, morre aqui comigo. Corrente morre comigo, a corrente quebra comigo, quando fala, passa para tantas pessoas. A corrente quebra aqui. E mesma coisa ficar divulgando coisa que você não acredita. E continuar fazendo insistentemente o que a gente faz aqui, que a Ana vai fazer daqui a pouco, que é colocar esses caras nas nossas vibrações, né? Vamos emanar nossas melhores vibrações. E eu sempre lembro desse político, que ele era bem influente. Muito mesmo. Eu lembro dele nas minhas orações, porque ele deve estar atormentado, né? Mas toda vez eu lembro dele. Em particular, assim, sabe? Porque esse que legal. Tem que ser iluminado. É isso que nós precisamos, né? Bom, gente, estamos no avançado da hora aqui. Até só para complementar, um exemplo de político que não cumpriu e que está em livro é Getúlio Vargas. Getúlio aliás, Vargas. É um livro bem interessante também. Muito bom a biografia dele, né? Ele foi uma missão que ele não cumpriu. Faliu, ele se né? suicidou. Muito bem lembrado, Ana. Bom, gente, vamos fazer a escala para a semana que vem. O Matheus estava aí e foi embora, então vamos nós mesmo. Eu anoto para você. Você anota, por favor, Denise? Obrigado. Agenda cristã, alguém se habilita? Regina? Obrigado. Prece inicial. Vou fazer o evangelho. Tá? Você faz o evangelho? Legal. Paulo, pode me então na prece inicial, mas pode ser que eu não participe na quinta-feira que vem, tá? Tá. Mas me coloque, porque eu não tenho certeza. Eu acho que eu não vou estar. Prece inicial. Então. Inicial, Ivana. Agenda cristã, evangelho. Fica prece final e vibrações em aberto. A Ana vai fazer vibração hoje. Vamos deixar as vibrações em aberto. O Gabriel falou que talvez ele voltasse, né? A gente põe no grupo lá depois, de repente ele se habilita. Então, Rosângela, entra na prece inicial no meu lugar. A Rosângela fez hoje. Você faz, Rosângela? Faço. Então. Então ela faz, você faz a final, Ivana. Tá bom? Como que ficou então? A Rosângela inicial e Ivana final? Ivana final. Ficou em aberto só vibrações, a gente coloca no grupo lá, porque o Gabriel falou que talvez semana que vem ele volte, e tem o Léo também. A gente dá uma provocada. Eu coloco no grupo, tá? Tá joia. Vamos para as nossas vibrações, então, a Ana, e depois a Regina faz a nossa prece final.
Então vamos agora, unindo nossos pensamentos, imaginando uma luz muito brilhante, iluminando todo o nosso planeta, descendo e atingindo todos os países, os seus contornos, chegando e envolvendo o nosso Brasil, iluminando os nossos governantes, inspirando-lhes as melhores decisões no comando do nosso país. Vamos imaginar essa luz agora, chegando até aqui a nossa cidade, e nos envolvendo a nossa casa espírita, os irmãos, os trabalhadores, os estudantes, envolvendo a todos nós que estamos nos dedicando a esse aprendizado. Que essa luz nos envolva, se dirija aos nossos familiares, aos nossos lares, preenchendo com muito amor, com muita harmonia, trazendo muita força, muita vibração positiva e muita inspiração para os nossos dias. Que essa luz vibrante também permeie todos os hospitais, os trabalhadores, os enfermos. Que essa luz vibrante vá até os presídios e chegue até os detentos, inspirando-lhes e intuindo para uma vida melhor, para aprendizado. Chegue também às creches e orfanatos, aos trabalhadores que se dedicam a essas crianças e a essas crianças que precisam de muita luz e de muita força para o seu processo evolutivo. Levemos também essa luz branca de muita energia a uma pessoa em particular, sabemos necessitada neste momento. E também vamos dirigir essa luz agora a nós mesmos, para que tenhamos muita força, muita determinação e muita proteção. Que assim seja. E assim, vamos agradecer pela oportunidade de que estivemos reunidos com o Mestre Jesus e nossos amigos espirituais. Vamos agradecer pela aula de hoje, que possamos, através dos ensinamentos, compreendermos qual é o nosso papel com nossos familiares, filhos ou filhas, e com nossos companheiros de jornada, e que todos nos encontramos na senda do aprendizado. E assim vamos agradecer à espiritualidade maior e aos nossos mentores, que estão sempre conosco, nos auxiliando para o caminho do bem. E assim pedimos a permissão à espiritualidade e aos amigos espirituais que estiveram conosco para o encerramento dos estudos de hoje. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado aí a todos aí pela participação, pela colaboração. Até semana que vem. Tchau, Boa noite, pessoal. gente. Boa noite. Tchau, boa semana, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada pela oportunidade. Olha aí, Lucila, viu? Não deu nada, né? Assistiu a aula toda e não queimou, hein? Verdade.